Olá, como vamos? Tudo bem? Graça e paz. Vamos ler Gênesis capítulo 38. Está contido Judá e Tamar. E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com um adulamita, cujo nome era Ira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua. E ele a tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho. E ele chamou o seu nome E ela concebeu novamente e teve um filho. E ela chamou o seu nome Onã. E ela concebeu mais uma vez e teve um filho e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. E Judá tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome era Tamar. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor. E o Senhor o matou. E Judá disse a Onã: entra a mulher de teu irmão e case-se com ela. E levanta a semente de teu irmão. E Onã sabia que a semente não seria sua. E aconteceu que, quando ele entrava a mulher de seu irmão, ele o derramava no chão, para que ele não desse semente ao seu irmão. E a coisa que ele fez desagradou ao Senhor. Naquela época, era normal, quando o homem morresse e não deixou filho, o irmão desse rapaz que morreu, se ele fosse casado, o irmão mais novo que não fosse casado, ele deitasse e tivesse relações sexuais com a esposa desse morto, no caso a viúva, para deixar um filho nela. Segundo a tradição, para aquele homem que morreu, a geração dele não parar naquele momento. E quando ele se deitou com a cunhada dele, e sabendo que o filho não seria dele, seria do irmão, ele não quis ter relação com ela completa. Quando ele foi fecundá-la, ele jogava fora o espermatozoide dele. E isso não agradou a Deus, pois viu que o coração dele é mau. Se fosse para ele fazer isso, ele nem tinha que ter deitado com a mulher, ter tido relação sexual. Era só ele falar: não quero, acabou. Melhor do que ele deitar com a mulher do morto e não terminar o serviço, porque era só para isso que ele tinha que fazer. Era só gerar um filho nela. Não era ter relação sexual com ela, era gerar um filho. Se ele não queria gerar um filho nela, para o morto, descendência dele, era só ele não ter tido relação sexual. Falava: não quero, acabou, e pronto. De repente, Deus ia se agradar mais dele nesse momento, da sua fiel verdade, do que dessa coisa que ele teve relações com ela e não fecundou-a. Ele estava só usando ela. O sexo naquela época era somente para gerar filhos, entendeu? E até no dia de hoje, o sexo é nada mais, nada menos do que um gesto
para Deus enviar almas, espíritos à Terra. Entendeu? Por isso que tem gente que fala, esse mundo está mal. Sim, porque o filho da treva está enviando filhos. 2, 3, 4, 5, 10. E você que se diz bom, quantos filhos você tem? Você vai deixar a tua geração parar nesse momento? Vai ter um filho só? 2? Eu sei que não é só sobre você, nem sobre a sua esposa e nem sobre o seu marido. É sobre os dois. Eu digo só a todos. Quando o casal não tem filhos, ele está deixando a sua descendência acabar ali. Quando tem um, na matemática, é como se tivesse meio, porque 2 geraram 1. 2 para 1 é meio. Quando se tem 2, é 1. Porque um homem e uma mulher geraram 2, 1 para cada. Por isso que na Bíblia diz, crescer e multiplicai-vos. O ideal seria 4 para cima. A vida está difícil, a vida sempre vai ser difícil. Mas Deus nunca vai deixar faltar nada. Não é que você vai ter o luxo. Não é isso. Mas também nada a ver se você tiver. Se você tiver o luxo, glória a Deus. Glória a Deus. Mas te garanto que o básico, o princípio, o principal, não irá lhe faltar. Você só tem um filho. Teve uma época que eu não queria ter mais. Hoje em dia eu até quero. Se for da vontade de Deus, será feito. Se não, só Deus sabe o meu futuro. Só Ele. Eu apenas deixo o barco ir, mas não a deriva. Quem está no remo, quem é o leque, o leme, melhor falando, o leme do meu barco, é Deus. Deus que guia. Deus dirige o meu automóvel. Eu estou no banco do carona, lá de trás, só assistindo. Ele quer que eu estude teologia, eu vou estudar. Ele quer que eu pregue a palavra, eu vou pregar. Mesmo eu não gostando de algumas atitudes, eu farei, pois Ele sabe o melhor para mim. A porta fechada por Deus é melhor do que a aberta pelo diabo. Deus é a minha melhor escolha. E por isso ele o matou também. Então Judá disse a Tamar, sua nora, permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Pois ele disse, para que porventura ele não morra também, como meus irmãos? E Tamar foi e habitou na casa de seu pai. E no decorrer do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. E Judá foi confortado e subiu até seus tosqueadores de ovelhas em Tina, ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e contaram a Tamar, dizendo, eis que teu sogro sobe a Tina para tosquiar suas ovelhas. E ela tirou de si suas vestes da viuvez, e se cobriu com um véu, e enrolou-se, e sentou-se em um lugar aberto, que fica junto ao caminho de Tina, porque ela viu que Selá havia crescido, e ela não havia sido entregue a ele por esposa. Tipo, a família ficou pensando, já morreram 2 filhos meus. O outro mais novo, se casar com ela, será que não vai morrer também? Tipo, pensando que o erro estava nela e não neles. Aí o que ela pensou, já que a família não quer cumprir o seu rito, o rito que nós temos,
eu vou ter que fazer algo para eu ter descendência, para, como se diz, não ficar à deriva, não ficar dependendo da sorte. Pois quando ela se deu em casamento, quando o cara habitou nela primeiro, ela perdeu todas as chances que tinha com outros rapazes, pois agora ela não era mais virgem. Então aquela família tinha compromisso com ela e não o cumpriu. Quando Judá a viu, ele pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto a sua face. E ele se voltou a ela junto ao caminho e disse: Vem, rogo-te, e deixa-me entrar em ti. Pois ele não sabia que ela era sua nora. Ela estava tipo enganando ele. Cobriu o rosto, tirou suas vestes de viuvez e tipo assim, vamos lá, vamos tentar a sorte. Eu tenho que ser descendência de alguém. Alguém tem que me gerar um filho para poder eu não ficar nessa dependência sozinho. Pois se o rapaz não adentrasse a mim antes, eu estaria aqui livre a outro homem agora. Vou ficar esperando quem? E ela disse: O que me darás para que possas entrar em mim? E ele disse: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás um penhor até que o envies. E ele disse: Qual penhor eu te darei? E ela disse: Teu selo, e tuas pulseiras, e teu cajado, que está em tua mão. Teu selo significa o anel que ele tem. As pessoas que eram importantes naquela época, igual reis, selavam as suas cartas com o anel que eles adquiriam, compravam. Por quê? Era a marca de que ele era o real depositador daquela carta, entendeu? Tipo, eu vou assinar, aquilo é uma assinatura. Aí, quando a pessoa selava com o anel, todos sabiam que era verdadeiro. E quando selava uma parte na outra, grudava. Quando abria a carta, aí sabia que ainda era o selo, mas sabia que foi aberta. Então era uma propriedade que dizia que aquela carta era autêntica e inviolável, pois se alguém abrisse, o outro saberia. Entendeu? Então vamos continuar. E ele o deu a ela, e entrou nela, e ela concebeu dele. Então ela teve um filho com ele. E ela, levantando-se, se foi, e colocou de lado o seu véu, e pôs as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, e o adulamita, desculpe pela minha dicção, para receber seu penhor da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava publicamente junto ao caminho? E eles disseram: Não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E ele voltou a Judá e disse: Não pude encontrá-la. E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E Judá disse: Que ela o tome para si, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a encontraste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, encontraram a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se e também, eis que está com o filho da prostituição. E Judá disse:
trazei-a e seja ela queimada. Pois naquela época, quando ela foi pego em adultério, traído, alguma coisa assim, a pessoa era queimada, apedrejada, enfim, a pessoa tinha que morrer. Tipo, ela tinha que ser dado ao filho dele mais novo, mas eles não queriam dar com medo dele morrer. Como ela, depois de um tempo, apareceu grávida, gravidez de prostituição, com certeza. Ele nem contou os dias mais ou menos, mas aí tá. Mas enquanto era trazida, enviou a dizer a seu sogro: do homem a quem estas coisas pertencem, estou grávida. E ela disse: reconheces, suplico-te, de quem são estas coisas? O selo, as pulseiras e o cajado. E Judá os reconheceu e disse: ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei Selá, meu filho, e ele nunca mais a conheceu. E aconteceu que, no tempo de seu parto, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, quando ela deu à luz, um pôs para fora sua mão, e a parteira tomou e amarrou na sua mão um fio escarlate, dizendo: este saiu primeiro. E aconteceu que, quando ele puxou de volta sua mão, eis que seu irmão saiu. E ela disse: como foi que rompeste esta brecha seja sobre ti? Por isso seu nome foi chamado Pérez. E depois saiu seu irmão, o que tinha o fio escarlate sobre sua mão, e seu nome foi chamado Zerá. Aleluia! E aqui terminamos a mensagem de hoje. Obrigado a todos. Curtam, comentem e compartilhem esta mensagem. E se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Vamos fazer este canal crescer, pois o canal é meu, mas é da vontade de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o maior beneficiado, que é Deus, para que a mensagem dele seja transmitida a todas as nações. Se este vídeo alcançar a muitos corações e ele conseguir quebrantá-lo, Deus se alegrará, porque Deus se alegra mais de um ímpio sendo purificado e virando justo, sendo perdoado, do que 1000 justos que não pecam. Porque o justo que não peca, é impossível não pecar, mas ele não precisa de perdão de Deus. Agora, e ele já está salvo. Agora, o ímpio que precisa de perdão e se pede perdão a Deus, entrega seu coração a Ele, aí sim Deus se alegrará. Aleluia! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.